Eu sou o Enéas da Sara, Eu sou a Sara do Enéas. casados para sempre há 7 anos e 7 Sete meses. O que nos chamou a atenção são as questões de estratégias dentro do casamento. E a gente lembrou de Gideão. Gideão é um cenário, uma história bem conhecida, né? Tem até paralelos na literatura fora da Bíblia. Ele vence uma guerra com 300 homens, mas no começo ele juntou 32 mil. E Deus faz uma exortação para ele: 32 mil é muito, diminui o quantitativo. Então, se a gente parar nesse ponto, o que aconteceu? Gideão fez uma estratégia, ele pensou em algo, fez um levantamento, arquitetou todo um plano, um projeto e foi para a guerra. E se preparou para ir para a guerra. Deus não deixou ele ir. Mas ele já estava tudo organizado para poder ir para a guerra com aqueles 32 mil. E Deus fala assim: não, vamos mudar a estratégia. Essa estratégia não vai funcionar aqui, não vai ser assim que eu vou te dar a vitória nesta guerra. Então, 32 mil é um quantitativo razoável, é um quantitativo esperado. Então, aponta para estratégias anteriores, o que outros já fizeram, aponta para a força do braço, tinha muita gente. Então, Deus está falando: não vai ser assim que você vai obter êxito nessa batalha. Então, como é que a gente poderia ver isso dentro do casamento, meu amor? Muitas vezes nós nos valemos ou nos baseamos em experiências anteriores, de pais, de parentes, o que é familiar a nós. E isso é seguro, porque você vê alguém ou algum casamento e diz: é daquele jeito que tem que ser, se eu fizer daquele jeito, se eu tiver aquelas estratégias, é suficiente. Quando não. Você é uma pessoa que sim, pode ser fruto desse lar, mas você não está casando com uma pessoa que é fruto do mesmo lar que o seu. Você não está casando com um irmão, você não está casando com um primo, você não está casando com um pai, você está casando com um homem, um marido. E a posição dele dentro do casamento é mais coerente com o que ele recebeu da família dele. Então, muitas vezes, a gente olha para muitas situações e tem isso como base. E acha que só reproduzir, sem se aproximar de Deus, sem entender quais estratégias dentro do seu casamento vão dar certo, a gente se baseia só no que a gente vê. E muitas vezes, né, a gente pode, por exemplo, ver a história de Gideão. Quantas guerras, quantas vezes Gideão não viu um povo vencer pela quantidade do exército? Quando, na verdade, naquele momento, o Senhor não tinha aquela estratégia de vitória. O Senhor entendeu que as outras vitórias aconteceram, tiveram o seu propósito na história, mas a vitória de Gideão era diferente. E é assim no nosso casamento, em todos, né, os casamentos. O Senhor, muitas vezes, ele tem estratégias específicas que podem não ser muito coerentes com todo o contexto de casamentos, talvez, da sua família, talvez até do seu meio social, do seu trabalho. Você fala alguma coisa: não, porque no meu casamento a gente faz assim. E a pessoa: não, mas peraí, como assim vocês fazem dessa forma? Mas, na verdade, o próprio Senhor, nos dá estratégias. E nós devemos confiar mais nessas estratégias do que nas estratégias que a gente já conhece. Quem sabe o Senhor não tem uma estratégia nova para você hoje. Quem sabe Ele já não tem falado com você e, por ser algo estranho, não é muito comum, você não tem feito. E nesse dia o Senhor preparou a mim, ao meu esposo, para estar falando isso, e te preparou também para ouvir. É verdade, muito lindo. E uma outra coisa também que a gente estava ponderando aqui, e a gente aproveita também para dar uma dica de leitura, né? Tem muita literatura sobre casamento. É importante você fazer o uso dessa arma poderosa. Às vezes o que fala lá são coisas que você já faz, só que vai te dar um encaminhamento, vai lapidar de alguma forma a sua percepção em relação ao casamento. E a gente tem uma literatura muito particular e que teve muito efeito no nosso casamento, primeiro na vida dela, depois na minha vida, que são as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, né? Então, ela tem o específico primeiro, 5 linguagens, depois tem o específico para homens. Ela leu primeiro, identificou a linguagem dela, sempre me cobrou, depois eu li. Também lá, logo no início do livro, ele fala algumas coisas, dá alguns exemplos de pessoas que fizeram atos extraordinários, mas que, porque não era a linguagem do amor do cônjuge, não teve efeito. Gideão estava com 32 mil. Se ele ignora a voz de Deus e fala: não, Deus, deixa comigo, porque 32 mil eu resolvo, provavelmente ele iria para a batalha e iria perder. Então tem gente que está lavando vasilha todos os dias, esperando que a esposa chegue do trabalho e dê um abraço e fique a pessoa mais feliz do mundo porque ele fez aquilo, e ela está ignorando, porque a linguagem do amor dela não é ato de serviço. Ela está esperando que quando ela chegar em casa, você simplesmente faça uma palavra de afirmação, que é outra linguagem. Fala assim: nossa, moça, está linda, conseguiu ficar o dia inteiro fora e ainda está penteada. E isso vai ser muito melhor que você dar um brilho na casa de baixo acima. Mas já tem outros que vão ter linguagem de serviço. Não adianta dar presente, não adianta levar para o shopping para ver filme junto, todas aquelas questões que, se você não fizer um ato de serviço para ela ou para ele, ele sempre vai sentir uma falta. Então lá ele tem a expressão de tanque de amor. Então, um exercício que ele propõe a gente é: pergunte ao seu cônjuge como é que está o tanque de amor dele, numa escala de 0 a 10, se está vazio, se está cheio, e procure fazer com que esse tanque esteja sempre num nível razoável. Se não conseguir manter
esburrando no 10, mas pelo menos procurem identificar para deixar sempre numa média ali, com que que ambos estejam satisfeitos aí ao longo desses dias, para que a vida a dois seja de fato uma vida prazerosa, né? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Agora é só praticar. Muito obrigado.